Porque em 2011, né, quando aconteceu, o Renato tinha 44 anos, e a gente não sabia de muitas informações. Eu não sabia que o AVC dava em pessoas mais jovens, né, e que sequelava tanto. Porque o Renato ficou 3 dias sem diagnóstico, diagnósticos errados, né, porque ele começou com uma dor de cabeça, começava na nuca e terminava na testa. E primeiro nós fomos para um neurologista que fez um raio-x, falou que ele estava com uma gripe. Depois nós fomos no outro médico, falou que ele está com sinusite. E nessa semana ele foi piorando. Ele chegou numa quinta-feira de carnaval, ele perdeu força na perna, que aí a gente levou para o hospital. E ele vomitou, então ele falou, ele comeu alguma coisa, então é uma disposição estomacal. 3 diagnósticos errados, que no dia seguinte ficou em observação, no dia seguinte a gente foi para Belo Horizonte. E aí fez uma tomografia e não viu nada. Aí ele falou, é um vírus que ele trouxe do Canadá. Ele tinha acabado de chegar do Canadá. Então, né, nesse meio tempo, né, de tentar descobrir o que ele tinha, ele foi internado, foi piorando, foi para a UTI. E ele foi perdendo a fala. Você viu que ele foi tendo dificuldade de movimentação. E nisso, quando a gente percebeu que né, não estava melhorando, não tinha um diagnóstico correto, que o vírus ele não estava descobrindo qual era a razão do vírus, né, que eles achavam que ele trouxe o Canadá, mas que vírus é esse? E aí o chefe dele falou, vamos transferir para São Paulo tudo. E no primeiro diagnóstico, no primeiro exame, quer dizer, de ressonância, foi o diagnóstico de AVC no tronco cerebral, que é onde que é a região do cérebro, que fica a região da ponte, que todos os circuitos passam por ali. Então, é um AVC pequeno, num local bem complicado, né? Então, todos os comandos não chegam. Ele cortou. Então, do nariz para baixo, ele perdeu. Então, era chamado Enlocked-in, que é a síndrome do encarceramento. Seu cérebro está totalmente normal, você sente tudo, né? Você sente calor, frio, fome, mas você não consegue mandar comandos, ou seja, de movimentar os dedos, os braços, a fala, nada. Então, você fica preso dentro do seu próprio cérebro, né? Então, quando a gente, né, se deparou com essa situação tão dramática, né, que foi uma situação e foram 3 dias assim que ele caiu em declínio e a gente teve frente a frente com esse diagnóstico, que a gente falou assim, não, vamos unir força e tentar com todas as religiões, todas as crenças, para que ele saia disso, né? Então, dia a dia, Renato foi melhorando, foi vencendo, sabe? Ele olhava para mim, a gente tentava uma comunicação com uma piscada assim, 2 não, e a gente sempre colocando ele para cima, né? Então, milagrosamente, o médico falou, Sandra, 90% dos casos morrem. É muito sério essa condição. E por o Renato não fumar, ele ser bem mais forte, ele conseguiu sobreviver. Se ele fosse um fumante, ele não sobreviveria. Então, com esse aprendizado, né, que a gente teve de ficar ali 9 meses internado, foi no Einstein, lá em São Paulo. Então, a gente viu a dificuldade que é você perder tudo, né? Perder todos os sonhos, trabalho, perder tudo da vida que você conhece para uma nova vida que é de um acamado, cadeirante, e, enfim, dependente de aparelhos, dependente de profissionais 24 horas. Essa realidade trouxe para a gente um banho de água fria que a gente, de repente, a gente falou, poxa vida, Renato teve uma chance, a gente está no melhor hospital, ele, graças a Deus, ele se salvou, mas, e pesquisando, a gente viu que tinha tratamento, né? Que se tivesse descoberto em 4 horas e meia, e no tronco cerebral em 12 horas, ele poderia receber uma injeção chamada trombolítico, que ia dissolver coágulos daquele entupimento, ele ia dissolver e aí pelo menos ele ia sequelar, mas não tanto. Porém, perdeu-se essa janela e não houve um tratamento, ele foi só piorando. Então, a gente precisava alertar outras pessoas. A gente falou, meu Deus, não podemos permitir que isso continue, né?
E quando a gente voltou para Lagoa Santa, eu adaptei toda a casa, assim, para cadeirantes, tudo, né? Alarguei as portas do banheiro, enfim, é um custo muito grande. E a gente falou assim, puxa vida, destrói uma família, né? Graças a Deus o Renato tinha plano de saúde, enfim, que nos dava esse suporte. Então, um ano depois, a gente conseguiu, isso foi em março de 2011, em setembro de 2012, a gente estava inaugurando no Hotel Ramada a Associação Mineira do AVC, quando a gente percebeu que não tinha uma associação no estado, nós éramos uma das 5 no Brasil, e eu falei assim, não, a gente vai ter que aprender, né? Que a gente não tinha como se inspirar em outras associações, a gente foi reunindo a sociedade, muitos voluntários, muitos amigos, que nos ajudaram a levantar essa bandeira, né? De prevenção, de identificação de sintomas, de reconhecimento, o que fazer. Então, é essa a nossa luta, desde o começo. E agora a gente também com a parte da reabilitação, que é muito importante, né? Que tem pessoas que vão precisar de reabilitação a vida inteira. E a sede da AMAVC aqui em Lagoa Santa? Sim, nós montamos a nossa sede na Casa do AVC, né, que é a Casa do AVCista, que também não existe, essa primeira Casa do AVCista do Brasil, né? Então, a gente, com muito orgulho, em 2019, que foi no aniversário da cidade, 17 de dezembro de 2019, a gente inaugurou a primeira Casa do AVCista num termo de fomento com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, com a ajuda do deputado federal Fred Costa. Então, a gente conseguiu montar um espaço onde as pessoas podem buscar ajuda, seja de informações, seja de orientação quanto aos direitos da pessoa com deficiência, equilíbrio, né, assim, mais emocional, como a gente acolhe com auriculoterapia, com hipnose clínica, né, tem a fono, que é todos os voluntários, graças a Deus, ali tem todos os voluntários, tem um psicólogo, o neurologista está com essa dificuldade por causa da pandemia, não está atendendo, mas vai voltar a atender. Então, a gente acolhe, porque falta muita informação, principalmente quando no pós-alta, né? Então, quando você recebe o diagnóstico e eles te dão a alta o mais rapidamente possível, você traz para casa uma pessoa completamente sequelada, né? Mas que tem condição de melhora. E é isso que a gente passa, esperança. Falou, não se desespere, vai ter que ser assim, assim, né? Para cada sequela. Por isso que o AVC é muito complicado, né? Não sei se vocês sabem, são 17 milhões de pessoas no mundo têm AVC. E dessas 17 milhões, 6 milhões e meio morrem. E 26 milhões ficam sequeladas no mundo. É a segunda causa de morte no Brasil, perdendo apenas para um infarto. E no mundo já é a terceira, porque na Europa, tudo já criaram uma rede, né, de tratamento mais rápido, né? E é isso que a gente espera no Brasil.